Então vamos começar aqui pensando aí nessa flexibilização curricular, adaptação curricular, porque bem nós sabemos que ainda estamos patinando nesse sentido, né? Lá em 1961, a LDB já trazia essa questão de adaptação curricular para os alunos da educação especial, mas nós sabemos que estamos ainda longe de alcançar o ideal. Mas como fazer isso, então, levando em conta aí, podemos colocar em pauta também aí a questão de flexibilização curricular, adaptação curricular, não é só para as crianças da educação especial. Existem crianças que necessitam de uma adaptação, sim, mesmo não sendo criança da educação especial, porque dentro da sala de aula nós temos várias crianças que são totalmente diferentes uma das outras, aprendem de formas diferentes, mas então como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer agora em se tratando então das crianças aí que são o nosso tema, as crianças com autismo, como que nós podemos fazer essa flexibilização? Como que nós vamos trabalhar isso dentro do nosso planejamento de aula? Como que nós vamos fazer um planejamento voltado então à questão de incluir todos os alunos ali, usando estratégias, usando metodologias que possam atingir aí todos os alunos, todas as crianças, todos os estudantes da minha sala de aula, né? Então, continuando aí, a gente precisa pensar que como realmente estabelecer perspectivas inclusivas para os estudantes. Uma perspectiva que realmente reconheça as diferenças e diversas formas de aprender que a gente tem lá na sala de aula. Então, por isso, nós já falamos um pouco sobre a avaliação, né? Na avaliação diagnóstica das minhas crianças, eu já consigo traçar o que eu vou trabalhar para desenvolver as habilidades que elas precisam. Então, quais são as práticas que vocês têm tido de forma inclusiva? De que forma que vocês têm pensado nessas possibilidades que têm aí auxiliado na sala de aula para trabalhar a inclusão, né? Para a gente pensar um pouco mais na flexibilização, eu vou pensar aí, colocar aí uma parte, né, as partes que nós vamos trabalhar dentro dessa adaptação curricular, tá? Então, quando falamos de flexibilização curricular, nós precisamos pensar num planejamento como um todo. E quais são os componentes que fazem parte do nosso currículo que precisarão ser adaptados ou flexibilizados? Então, aspectos relacionados aos objetivos, que podem ser gerais ou específicos, conteúdos que podem ser adaptados, metodologias e recursos, estratégias metodológicas de ensino, possibilidades de avaliação, né, e instrumentos de avaliação. Quais que eu vou utilizar? Então, tudo isso é preciso que seja pensado quando iremos pensar aí e fazer a flexibilização do currículo. Então, vamos pensar em cada um desses componentes. Quando a gente fala em flexibilização de objetivos, essa é uma questão bastante importante e que a gente precisa pensar se há necessidade ou não dessa flexibilização. Então, o aluno chegou, o repertório que ele tem acadêmico de entrada, os sociais e funcionais que ele tem, todas essas informações que a gente tem lá na avaliação inicial, a gente pode pensar agora em relação aos objetivos de ensino. Há alunos que a gente vai precisar priorizar alguns objetivos de ensino. Então, pensando nos objetivos gerais, talvez a gente não consiga dar conta de todos aqueles objetivos para aquele aluno. Então, a gente precisa priorizar alguns objetivos mais importantes para aquele aluno especificamente. Então, na parte de objetivos, nós podemos priorizar alguns objetivos em detrimento de outros. Às vezes podemos pensar em aumentar a exigência do objetivo, porque há crianças com TEA que podem ter altas habilidades ou um domínio que às vezes está acima do restante da sala. Isso pode ser bastante desafiador no contexto de sala de aula.
porque ele não vai ter interesse em aprender coisas que ele já sabe há muito tempo. Então, a gente precisa aumentar o nível de exigência para aquele aluno em sala de aula. Talvez o tipo de atividade que é dada, as formas que são apresentadas, as estratégias utilizadas. Então, tudo vai depender do seu nível de exigência. Então, às vezes, a gente precisa de um suporte de outros profissionais, como o profissional da sala de recurso ou outro profissional que atende essa criança para fazer de forma adequada. Tanto aumentar a exigência, como também diminuir a exigência de determinados objetivos. Eles podem ser demasiadamente complexos e alguns a gente precisa diminuir um pouco, trabalhando de forma adequada para aquela criança, né? Então, trabalhar por um tempo maior, por exemplo, algum objetivo, né? Então, eu posso aumentar a exigência ou diminuir a exigência dos objetivos. E também ajustar o tempo para atingir um determinado objetivo. Olha quanta coisa tem que pensar quando a gente vai pensar em adaptação e flexibilização curricular, né? Isso só na parte dos objetivos, tá? Às vezes a gente pode também adicionar algum objetivo ou eliminar algum tipo de objetivo, que talvez naquele momento para ele a gente não consiga por conta do tempo, né? Para alcançar, às vezes a gente não consegue alcançar aquilo que a gente colocou como meta. Então a gente precisa pensar qual tipo de flexibilização vai ser dada em relação aos objetivos, tá? Se você tem objetivos que você simplificou ao nível de exigência, né, que precisava para a criança, então quais são os conteúdos que eu preciso colocar para alcançar esses conteúdos, né? Esses objetivos. Então, quais conteúdos eu preciso colocar, né? Tanto para aumentar a exigência quanto para diminuir a exigência. Talvez o mesmo conteúdo, se eu diminuir a exigência, ele pode ser trabalhado durante várias formas, né, durante um tempo maior e de várias formas, com estratégias diferentes. Então, a gente pode pensar também na adição de conteúdos ou também na subtração, eliminar alguns conteúdos que para ele não são interessantes, para aquele contexto naquele momento. Aí a gente precisa pensar também na metodologia, né? Lá na avaliação, você já pegou uma série de informações sobre essa criança. Como que ela aprende? Como que ela consegue adquirir aí o conhecimento, as habilidades, desenvolver as habilidades? Então, eu preciso pensar na minha metodologia. Qual que é a melhor forma de metodologia que eu vou utilizar para que essa criança seja atingida, né? E isso ao longo do trabalho que vai ser descoberto, né? Será que a criança, ela consegue permanecer na tarefa que você colocou de forma engajada? Porque às vezes o tempo dela para ficar numa determinada atividade é pequeno. Então talvez isso você não consiga sucesso em determinadas metodologias e atividades. Por quê? Por causa do tempo. Então esse gerenciamento de tempo, ele é extremamente importante para você atingir os objetivos, para você conseguir ensinar os conteúdos. Então, tudo isso é preciso observar, certo? Então, as estratégias e recursos disponíveis, eles são totalmente importantes, né? Extremamente importantes, por isso. Então, às vezes, você vai precisar de um intervalo entre uma atividade e outra, você vai precisar de um intervalo, porque a criança ela vai acabar ficando irritada, cansada, então precisa pensar no tempo. Às vezes, você precisa mudar a sua forma de apresentar as atividades. Então, às vezes eu preciso pensar ali num tempo para determinada atividade no caderno, um tempo para determinada atividade com jogos, um tempo para determinadas atividades lúdicas, por exemplo. Então, é muito importante levar em conta tudo isso no momento da flexibilização curricular e adaptação curricular. Será que a avaliação para essa criança não seria necessário que fosse oral? Ou então uma avaliação de observação somente? Às vezes a avaliação que você pretende colocar para ela, por exemplo, escrita, não vai ser uma avaliação que você vai ter sucesso, você não vai conseguir avaliar.
Então, às vezes, você precisa pensar nessa questão da avaliação dentro da adaptação também. Como será a sua avaliação? A gente sabe que precisa ser processual, é um processo para essas crianças em específico. Mas é necessário pensar, então, todos esses pontos. Objetivos de aprendizagem, conteúdos a serem apresentados, a metodologia que você vai utilizar e o tempo em cada atividade. Cada atividade, qual o tempo que você vai utilizar? Porque a gente sabe que todas as crianças têm um tempo para ficar ali naquela atividade. Então, aí você tem que pensar, tudo que você está oferecendo está atingindo as suas expectativas? Será que para a criança também está sendo? Por isso é importante ter tudo muito bem planejado. Para atingir os objetivos, às vezes, nós não vamos ser bem-sucedidos, né, naquilo que nós propomos. Então, é importante observar tudo durante todo esse processo para você poder mudar muitas vezes a sua metodologia, a sua estratégia para atingir aquela criança nessa adaptação curricular, tá? Então, é isso, tá? Então, para a flexibilização e adaptação curricular, é isso que nós temos que fazer. Espero ter esclarecido para vocês e voltamos numa próxima aula.